Qual o seu nome, idade e qual a sua doença rara? Eu me chamo Ínia Franco de Novaes, eu tenho 49 anos de idade e sou portadora da síndrome da pessoa rígida, ou chamada Steve Pearson. Quais foram os primeiros sinais e sintomas que surgiram que te fizeram pensar que havia algo de diferente no seu corpo? O primeiro momento foi a dificuldade em caminhar. Eu comecei a caminhar igual um pinguinzinho, com as pernas rígidas e sem conseguir trocar os passos. Depois eu tive um problema na lombar, que ela chegou a entortar 96 graus. E a dificuldade maior era a locomoção e movimentos simples, como de movimentar a cabeça. Você logo procurou um médico ou esperou para ver a evolução dos sintomas? Eu procurei por 2 anos, passei por 13 médicos até conseguir o diagnóstico. Foram 2 anos de procura para ter o diagnóstico da síndrome. Quanto tempo você demorou para ter um diagnóstico? Eu demorei aproximadamente 2 anos para ter o diagnóstico da síndrome da pessoa rígida. Por quantos médicos você passou antes de ter esse diagnóstico? Eu passei por aproximadamente 13 médicos antes de ter o diagnóstico da síndrome da pessoa rígida. Quando ou como a raridade chegou na sua vida? Em setembro de 2017, eu estava assistindo uma palestra no Campo Santa Mônica. Eu fui levantar, não dei conta. Eu fui caminhar, foi com dificuldade, com as perninhas rígidas, parecendo um pinguinzinho. E eu pensei que era alguma coisa relacionada à coluna. Aí logo procurei ortopedista para poder ver o que era. E nesse processo de descoberta, que foi de início de setembro de 2017, quando eu tinha 42 anos, eu só fui ter um diagnóstico em junho de 2019, com 44 anos. Nesse processo dos 42 aos 44 anos, eu passei por aproximadamente 13 médicos. Até que como a minha lombar teve uma curvatura muito grande em virtude do enrijecimento dos músculos e da coluna, foi um ortopedista que me pediu um exame chamado eletroneuromiografia. E essa eletroneuromiografia, ele olhou e falou assim: olha, a senhora já fez todos os exames, falta um. Esse era o único que eu não tinha feito. E aí eu fiz a eletroneuromiografia, levei para ele e ele me falou: seu problema não é ortopédico, seu problema é neurológico. Então eu fui ter o diagnóstico no dia 16 de junho de 2019 e eu iniciei o tratamento no dia 17 de junho de 2019. Então foram 2 anos para descobrir e tem 5 anos que eu convivo com a síndrome da pessoa rígida. Em momentos mais fáceis, em momentos mais difíceis, é um dia de cada vez. Você chegou a iniciar algum tratamento para sua doença como se fosse outra, com um diagnóstico errado? Vários tratamentos, vários diagnósticos errados, que até em algum momento eu acreditava, tratava por um tempo, quando eu não via resultado, eu voltava no médico e ia procurar um outro especialista. Isso foi por aproximadamente 2 anos. Você já conhecia essa doença antes de ser diagnosticada? Não, nunca tinha ouvido falar. Há pessoas da sua família com o mesmo acometimento? Não, eu sou a única pessoa que tem a síndrome da pessoa rígida na minha família. O quanto os sinais e sintomas provocados afetam a sua vida pessoal? Afeta em vários fatores. Eu brinco, né, que é um dia de cada vez. Afeta no caminhar, uma festa eu não consigo dançar, amarrar um tênis, eu não consigo nadar, eu não consigo fazer coisas que antes eram fáceis para mim, né? No início dos sintomas eu perdi até a escrita e como professor isso para mim foi muito doloroso. E sua vida profissional? A minha vida profissional ela foi muito afetada inicialmente porque eu não tinha diagnóstico. Eu trabalhei por 2 anos com sintomas da síndrome da pessoa rígida. Eu caminhava pela escola com os braços cruzados para não cair. Barulho dos estudantes, que eu sou professora no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia, e escola tem barulho, e o barulho me fazia cair. Chegou um ponto que eu não consegui mais estar em sala de aula, que foi um momento doloroso, né, por eu deixar de fazer aquilo que eu gosto e por não conseguir substituto inicialmente, que é um dos problemas que nós temos relacionados à política pública, é substituto para o professor que tem alguma
deficiência ou alguma síndrome até que ele descubra o que tenha, né? Após o meu retorno, eu fiquei afastada por 10 meses, com risco de ser aposentada compulsoriamente por ter uma síndrome que não tem cura. Voltei a trabalhar, trabalhava na educação, voltei a trabalhar durante o período da pandemia, então as aulas eram remotas, eram tranquilas. Quando voltou presencialmente, eu fui trabalhar na educação de jovens e adultos. Nós não temos mais estudantes na educação de jovens e adultos na ESEBA, e hoje eu voltei para o ensino regular, né? Em relação ao trabalho, eu consegui a redução da carga horária de 40 para 20 horas, mas ainda não consegui, de fato, ficar em sala de aula, porque eu não consigo ficar em uma sala de aula com vários estudantes, mas eu tento, de alguma maneira, colaborar, né? Tentei ser docente no atendimento educacional especializado, tentei colaborar com o processo de alfabetização e letramento de estudantes que tenham dificuldades de leitura e escrita do 6º ao 9º ano, mas é muito difícil, porque o capacitismo estrutural está presente no nosso ambiente de trabalho. O seu ambiente de trabalho acomoda bem as suas demandas necessárias? No meu ambiente de trabalho, você percebe que algumas pessoas são acolhedoras e compreendem as limitações que a gente passa a ter. Mas, de fato, o ambiente ele não é acolhedor para uma pessoa portadora de alguma doença rara, porque pouco se sabe, pouco se discute e pouco se organiza de políticas dentro da própria instituição. Quando eu falo instituição, não só o meu local de trabalho, como toda a universidade, para pessoas que possuem doença rara. É necessário rever e repensar ações que possam atender, de fato, as pessoas que têm uma doença rara e que precisam continuar trabalhando, porque a vida continua, apesar da síndrome. A sociedade conhece bem a sua doença e se adapta bem a ela? A síndrome da pessoa rígida é uma doença ultra rara, de acordo com um grupo de pesquisas que estudam doenças raras da Universidade Federal de Uberlândia. Eu só descobri que era ultra rara em virtude desse grupo de pesquisa que divulgou no ano de 2024 algumas informações sobre doenças raras. Não era conhecida, teve até um médico na perícia médica que falou: isso existe? Quando eu levei o laudo. E é uma doença que só ficou conhecida, uma síndrome que só teve visibilidade a partir do momento em que a cantora Celine Dion, aquela do Titanic, contou que também é acometida da síndrome da pessoa rígida. Você gostaria de deixar uma mensagem para a sociedade sobre as doenças raras e a sua doença? Você gostaria de deixar uma mensagem para a sociedade sobre as doenças raras e a sua doença? Eu gostaria de deixar como mensagem para a sociedade que, para além da empatia com as pessoas que possuem alguma doença rara ou invisível, é necessário perceber que elas às vezes dão alguns sinais. No meu caso, eu uso o cordão de girassol, que ele mostra que é uma doença invisível. Então, eu sou portadora de uma síndrome invisível, como tem colar de autistas e outros colares que são importantes. Eu vejo que a sociedade precisa ter esse cuidado com pessoas que possuem alguma outra síndrome ou alguma outra comorbidade, para que elas sejam respeitadas dentro das suas possibilidades. Nós temos várias possibilidades. Nem sempre é o que as pessoas esperam, mas é aquilo que nós conseguimos fazer.